dia, Tiziana. Que prazer, doutor, ter o senhor aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui, né? A gente tem esse propósito de engrandecer esse mercado, segmento VET, e com certeza nós temos isso em comum com o conselho, né? A gente está Sim, com vendo aí um certeza. gestão que está incrível, né? Muita novidade que você trouxe para o conselho, Obrigado. acompanhando aí a era da tecnologia também, viu? A gente está acompanhando aqui esse movimento. E aí hoje, né, a gente está justamente querendo lançar essa sessão de live toda segunda-feira, porque só os episódios do podcast não estão sendo suficientes. A gente quer falar muita coisa, os médicos querem ter esse tipo de conteúdo, né? Falando de gestão, falando de cuidado, de finanças, de saúde mental. E a gente está vendo que esse mercado está em transformação, né? O segmento da veterinária está em grande transformação. E aí eu queria entender como é que, aos seus olhos, né, estando hoje na gestão do conselho, como professor lecionando, como perito, né, também, e como médico patologista, que foi assim que eu conheci o senhor, né, como É verdade. patologista. É, Eu ainda sou patologista de essência, viu? Eu sou patologista sempre. eu acho que está no Minha seu base é a DNA, viu? Isso patologia aí. sempre, sempre, sempre. Eu acho que é o seu DNA aí falando. Muito bacana. E aí eu queria aí esse movimento, como é que vocês estão pensando, o senhor como gestão, com todas essas características, nesse momento de transformação aí do segmento veterinário? Bom, Tiziana, obrigado aí pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, tá? Agradeço e estou disponível sempre que for preciso. Estou aqui com vocês conversando. O mercado da veterinária, ele deu algumas guinadas ao longo dos anos, né, com o crescimento especialmente do mercado pet, que trouxe um boom absurdo ao longo dos anos, e mesmo durante a pandemia ele acabou crescendo ainda mais do que os outros, né, mas eu gosto sempre de lembrar que a gente tem inúmeras áreas, né, hoje, por exemplo, o Conselho Federal ele lista mais de 100 áreas de atividades do médico veterinário, e nós temos hoje o segmento PET e inúmeras outras áreas produtivas que a gente não pode esquecer que a nossa profissão é uma profissão econômica também, de importância para o país, né, em que a gente pode atuar. Então, o mercado ele precisa estar em constante atividade, né? Como é que eu digo, como é que eu posso dizer? É fervendo o tempo todo para que os espaços sejam ocupados e a gente acabe não perdendo mercado de trabalho para o médico veterinário, né? E interessante o senhor falar em economia, que como semana passada nós tivemos o lançamento da Associação Brasileira, né, de Saúde e Bem-Estar do Animal, é importante que realmente a economia, para ser gerida dessa forma, o animal tem que estar bem, né? O Sim, plantio, o solo tem que estar bem, porque aí vai envolver também outros profissionais, né? O pessoal do agro, da zootecnia, e é realmente muito importante a gente estar unido na mesma sim. mentalidade para esse crescimento acontecer. Isso é porque é por causa do conceito de saúde única, né? Que a gente está bem no meiozinho dela. A gente trabalha com saúde animal, saúde ambiental e de tabela logo. A gente trabalha com a parte da prevenção da saúde humana que acaba impactando muito. As pessoas não sabem que silenciosamente a gente está trabalhando com saúde humana também, né? O fato da gente não fazer assistência direta não significa que a gente não trabalhe com saúde humana, porque a gente faz especialmente a parte de prevenção. Todo, todo alimento que chega no prato de origem animal da população passa pela mão do médico veterinário na inspeção de alimentos, na produção, no cuidado que ele tem em relação a manter os animais saudáveis para essa alimentação. Né? Você falou em relação à produção, eu acho que e você falou da sociedade, né, de bem-estar. Eu queria ter ido para o lançamento, né, um amigo meu de coração maravilhoso, que é o Dr. Paulo Maior, que faz parte dessa associação. Se eu não estou enganado, ele é o vice-presidente da associação. Acho que sim. E eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante, especialmente para tirar da cabeça de muitas pessoas
que a produção animal ela requer o maltrato do animal, e não é isso que a veterinária preconiza, gente. É bom que se propague cada vez mais que a produção que tem um médico veterinário à frente dela, trabalhando de forma adequada, o animal, embora haja a alimentação com aquele animal esteja, às vezes, em processos que parecem ser de maus tratos, eles estão baseados em critérios fortes de bem-estar. Até porque, se não tiver, não vai ser exportado, ninguém vai comprar esse material, entendeu? Ninguém vai comprar nada. Então, não é só uma questão de economia. A gente, como médico veterinário, preza pelo bem-estar desse animal sempre. Isso é fato. Eu não abro mão desse axioma, sabe, Tiziana? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando, porque é um absurdo isso acontecer. E não é essa a medicina veterinária. A medicina veterinária, ela preconiza o bem-estar do animal em todas as etapas de uso desse animal. E é justamente esse conceito que casa com a nossa missão e o nosso propósito do VetCast, que é justamente trazer essa mudança de mindset, de mentalidade mesmo, né, para o médico veterinário, para o próprio médico. Eu Sim. acredito que tem que começar em nós, essa mudança. Então, quando a gente traz essa mudança de que o médico veterinário ele tem que entender um pouquinho de tudo, né? Porque hoje a gente passa lá no VetCast, a gente fala muito isso. É, todo médico veterinário, ele é um empreendedor. Ele tem que Sim. entender de finanças, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de jurídico, se eu também é perita e também tem que entender de jurídico, ele tem que entender que ele tem que se cuidar, porque ele tem que estar bem para trabalhar. É um dos temas que a gente muito vai falar na medicina veterinária, né? Voltado para a medicina veterinária também, que são os plantões, né, exaustivos, essa busca também, até pelo descontrole financeiro, talvez, mas a gente começando essa mudança de mentalidade no total, de todo mundo, né, tanto do empresário, que é veterinário, como do empresário, que é do segmento, mas não é veterinário, também é muito importante, ele ter essa noção, né, conhecer o que de fato é importante para aquele profissional, e a gente vai falar muito sobre isso. Doutor, você falou uma coisa muito interessante aqui, o conceito de saúde única, né, que está no meio, que é uma luta que a gente acompanha já há muitos anos no mercado, né? E realmente esse conceito a gente entende hoje como essencial, até porque outros países já têm isso muito forte, né? E aqui a gente ainda está tentando engatear para que possa aumentar, melhorar aí a economia, não só do país, como individualmente, né, dos profissionais que estão envolvidos e o profissional da ponta, que é o médico veterinário. Então, Uhum. assim, interessante que nós vamos falar também muito aqui, eu queria entender como é que o senhor pensa sobre isso. Hoje, quando o médico veterinário sai da faculdade, ele tem várias vertentes que ele pode seguir, né? Além da clínica, que é o mais comum. Ele tem a pesquisa, os estudos, tem o comercial, né? Que hoje o pessoal do comercial sofre ainda um preconceito referente a isso. Não Mas sei por quê, porque é uma área extremamente rentável, importante e necessária. eu vou Porque falar como faz parte de um gestora, né? processo de orientação, de utilização de produtos e de serviços. Eu não vejo porque algum colega oportunidades em relação ao meu celular que está tocando junto. Dá para ouvir? Não. Dá, é só o seu, infelizmente, É, vai ter que desligar. vou desligar Calma, ele aqui. retorna já. Pronto. Agora não toca, agora se tocar não toca mais. Eu vejo a área comercial como Comercial. muito importante, sabe? Quando eu já fiz atendimento clínico uma época na minha vida e eu utilizava muito o pessoal pessoal comercial para debater, tirar dúvidas. Eles geralmente trazem trabalhos importantes para a gente discutir. Então, assim, na verdade, eles são promotores de informação. Eles não são vendedores, eles são médicos veterinários que estão difundindo informação científica. Então, acho que o papel E de deles é primeira fundamental. mão. E normalmente Né? de primeira mão. E geralmente de primeira mão, coisa que está saindo agora, né? Isso. A gente vai lançar um episódio hoje, viu, doutor? O senhor conseguiu ver O de quê, meu amor? antecipado o episódio que a gente vai lançar hoje? O senhor conseguiu Não vi ver não, não consegui antecipado? não, porque eu tava viajando. Não, tudo bem. Mas o senhor vai ter a oportunidade de ver, né? Inclusive, lá a gente fala, tem um dos episódios que a gente comenta, o comercial, ele é um setor
que está sempre à frente da tecnologia. É um setor que está estudando, que está antenado com o mercado, que recebe as informações de fora primeiro, e normalmente, né, os médicos veterinários que estão na clínica dão aquele chá de cadeira, aquele chá de sumiço nesses profissionais. E é uma das coisas que a gente quer falar também da mentalidade, de eles trazerem essa união, né? Não só o respeito, além do respeito, da ética, a gente está falando aqui da união e da importância de estar atualizado. E aí o senhor Mas, falou da. mas você vê, por exemplo, nessa situação, sabe, Tiziana, existe um hiato, um buraco grande entre a universidade e o mercado de trabalho, porque a universidade ela forma bons veterinários, mas ela não consegue incutir na cabeça desses veterinários, até porque a estrutura curricular e o conteúdo ele é muito extenso para a quantidade, para o tempo que a gente tem. Ele não consegue incluir, por exemplo, empreendedorismo com mais detalhes ou de uma forma que a pessoa consiga compreender. Então, quando a gente começa a falar dessas situações, os cursos, às vezes, que tem empreendedorismo, tem a questão da própria gestão pessoal, gestão de carreira, que muitos hoje mais modernos, numa estrutura mais moderna, acabam tendo, eles têm vantagens em relação aos outros por conta disso, porque o profissional ele pode sair um pouco melhor, não falo da parte técnica veterinária, mas para atuar no mercado de trabalho de forma mais tranquila. Eu fui empresário e comi o pão que o diabo amassou, até eu aprender a fazer as coisas, porque a gente não sai da faculdade pronto para assumir um negócio. Nem o próprio negócio, quando você é o seu próprio negócio, você não consegue assumir e fazer a gestão de carreira, gestão de finanças, gestão de inúmeras outras situações, ainda mais com as mudanças que existem hoje em relação a registro de empresas, caracterizar pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Tudo isso são questões extremamente Essa próxima complicadas que os cursos não trazem, tá? não trazem, mas o VetCast está trazendo, tá, doutor? É essa Que a bom, novidade fico que a feliz de gente tem. saber. Inclusive, a próxima live, a doutora Rosita está até aí, ó, ela colocou aí. Próxima segunda-feira, a nossa live é sobre finanças na veterinária, né? E Que que é legal. justamente esse passo introdução, inicial. Ela vai aí nos dar esse suporte, até que para os médicos, as pessoas que ainda estão na faculdade, que estão saindo, fazendo ESO, poderem, né, já Uhum. pelo menos ter um conhecimento e já ir Sim, se estruturando. Inclusive, o último episódio que nós falamos sobre a doutora Luciana, que sofreu um acidente, né? E ela ficou sem trabalhar. E médico veterinário hoje, quando fica sem trabalhar, não ganha dinheiro. Muitas posso dar um vezes, spoiler para você que ainda não está organizado, mas o Conselho Federal ele vem tratando de um caixa para manter de apoio aos veterinários em situações tipo a da Luciana, né? Mas isso não está sendo organizado em relação à questão jurídica, porque tu tem todo um painel aí sim, jurídico sim, em relação a empresas públicas, porque somos autarquias federais, mas somos públicos. Então, mas o Conselho Federal já vem tratando de um fundo de apoio a médicos veterinários em situações como a que como que aconteceu com a Luciana, que foi bastante complicada, mas graças a Deus ela já saiu dessa, né? Graças a Deus mesmo. amém. Porque ela está aí com a gente. Isso mesmo, doutor. E a gente vai falar muito sobre isso, porque os médicos são coisas que na faculdade realmente não ensina. Como você falou, não dá tempo, né? E até Não. que se mude isso, né, vai demorar muitos anos. Por exemplo, nós da administração, a nossa faculdade já está altamente defasada, né? Mas quem está entrando vai ter que fazer as mesmas coisas. Então, assim, infelizmente, o nosso sistema educacional, quando Mas mudar olha, também, eu deixo a dica para vocês, eu acho que vocês já vão falar disso, eu acho que eu vou me repetir aqui. não, Em mas fica à relação aos vontade. veterinários, falar, olha, sobre cooperativismo, sobre consórcios entre médicos veterinários para trabalho. Nós temos hoje áreas que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo as áreas de trabalho. Em Ceará, poucos veterinários trabalham com camarão e a gente exporta. Quase ninguém trabalha com mel e a gente exporta. A gente tem uma reta, está voltando agora a revitalizar a bacia leiteira. Então, nós tivemos agora, recentemente, o Congresso de Goiatria, que teve mais de 1.000 pessoas que vieram do Brasil todo, sabe, de fora do Brasil, para participar de um congresso voltado especificamente
para a área da pediatria, para a área da bovinocultura. Então, assim, a gente tem inúmeras atividades e eu vejo as pessoas, às vezes, focando apenas na área de pequenos animais, que sim, é a mais frequente, é a mais comum, é a que nós temos mais profissionais, é a que hoje é um mercado que cresce, que não vai parar de crescer, porque a família mudou, a família hoje ela é multiespécie, então não tem como parar esse mercado, mas ele não é o único mercado, a gente precisa pegar os outros mercados e entender como é que funciona uma pessoa jurídica, entender como é que funciona financiamentos, sabe? Tudo isso faz parte de um universo que nós veterinários somos totalmente analfabetos quando a gente sai da faculdade. Pelo menos a maior parte de nós, né? E eu me incluía nisso antes. Então, inclusive, aí no final do segundo episódio da história da doutora Luciana, a gente falou justamente isso, que existem outras formas, que existe o consórcio, a cooperação, né, que pode ser feita. Existe também outras coisas que a gente vai falar na nossa próxima live sobre finanças, que os médicos podem ir se preparando aos poucos, né? A gente sabe que a Sim. maioria dos médicos, quando entram, no mercado, eles já vêm com uma dívida, a dívida da Uhum. faculdade, né? E aí entra naquele fluxo, naquele ciclo de fazer plantão, né? 3 turnos, 7 dias por semana, e aí entra a exaustão. Entra também, doutor, já vi isso, vou citar aqui, inclusive é pauta assim, de um dos nossos episódios, né? No primeiro mês já ganhou aí seus 5, 7 mil, aí o ego sobe na cabeça, sobe a cabeça, ultrapassa o mundo, enfim, acaba perdendo aí uma visão de parceria, de empreendedorismo, porque também não soube lidar com o dinheiro que recebeu. Sim. O senhor consegue perceber isso também ou é só uma visão Então, de aconteceu gestão? comigo. Aconteceu Foi, comigo. Oxi, aconteceu não é comigo. normal. Quando eu formei, eu fazia exame de porta em porta. Eu era o galego dos exames. Eu passava de clínica em clínica fazendo exame. E todo o dinheiro que eu ganhava de manhã eu farreava à noite. Então, assim, durante muito tempo eu ganhei bastante dinheiro, porque eu praticamente era o único que fazia esses exames antes. E esse dinheiro eu não investi em nada, eu gastava todo, totalmente irresponsável. Então, assim, É, não arrependo, porque a vida segue, mas, obviamente, se eu tivesse tido outro tipo de orientação, teria sido bem diferente. Se eu tivesse algum conhecimento e algum empenho, algum cuidado em relação a isso. Essa geração mais jovem, eles acabam sendo mais responsáveis em algumas coisas, sabe? Eles pensam no investimento, no futuro. A minha é, geração trabalhava de manhã e farreava à noite. Eu fazia isso. é verdade. E realmente também esse choque de geração, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, inclusive, a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos dar uma aula de geração para os médicos veterinários, para poder lidar aí com vários clientes, às vezes até com o empregador, né? Com os empresários das clínicas, para Legal. saber entender essa mentalidade aí de por que que um pensa assim, o outro pensa do outro. Né? Às vezes, essa mentalidade de geração, falando de geração e dinheiro ainda, né? E financeiro, ela está muito arraigada quando ele vai para o mercado de trabalho, independente do setor que ele escolher, né? Então, se ele vai ter um empregador, é, ele vai ter um empregador ou ele vai ser um empregado. Então, vai Sim. ser um prestador de serviço ali. E Sim. normalmente as pessoas hoje, é natural, inclusive, infelizmente, do ser humano, da nossa cultura brasileira, não saber falar de dinheiro. Então, quando vê ali a comissão, uma coisinha errada, um detalhezinho errado, Eu gente, acho tão estranho isso, sabe? Porque eu falo isso para os meus alunos às vezes, assim, gente, a gente é profissional liberal. Tirem da cabeça de vocês essa questão. Todo veterinário pode trabalhar pro bono, pode realizar procedimentos gratuitos. Ele só não pode divulgar esses procedimentos como gratuitos. Todo veterinário realiza procedimentos gratuitos, faz caridade com o seu trabalho, com o seu serviço, mas não divulga. O que a gente não isso. pode é deixar na população a impressão de que nosso serviço é um serviço gratuito, de amor, a gente trabalha com amor. A gente não trabalha por amor, não, a gente trabalha por dinheiro. A gente precisa recuperar o nosso investimento que a gente fez em educação, que a gente fez em tempo, que a gente faz em formação continuada, para que a gente tenha uma remuneração compatível com isso. Então, eu não sei por que algumas pessoas ainda pensam isso, sabe, Tiziano? Que tem vergonha de ganhar dinheiro. Que história!
E muitas vezes não sabem falar em dinheiro. Tanto que no podcast que vai sair hoje, às 19 horas, nós vamos lá falar do círculo vicioso da mentalidade que está a maioria do mercado. Que é, eu não vou chamar o especialista, eu não vou indicar para o especialista, porque o cliente é meu, aí ele vai pegar meu cliente. Aí... Então, assim, e lá a gente vai estar com uma mudança de mindset. Em vez de ter esse medo, esse receio, poxa, eu vou chamar o especialista, ele vai atender os meus clientes e eu vou ficar com o especialista e com os meus clientes. Então, assim, Sim. a gente vai falar muito sobre essa mudança de mentalidade, que graças a Deus, né, nesses 12 anos que eu estou aqui de mercado veterinário, já mudou, já está encaminhando, mas ainda tem uma resistência. Estou pensando errado? Eu não sei exatamente se você vai tocar nesse assunto, mas hoje eu vejo uma questão muito ética envolvida em relação a esse medo, sabe, Tiziana? Porque Sim. ah, eu lembro bem, eu era sócio de um hospital aqui em Fortaleza e tinha um senhor que ia fazer lá tratamento oncológico. E ele tinha sido por um veterinário, que eu conheço bem, muito competente. E uma dada hora ele chegou para mim e disse assim: Eu quero ficar aqui no hospital. Aí eu disse: Por quê? Ah, porque eu gostei daqui. Eu disse: Mas me explique por que você quer ficar aqui. Se você mora do outro lado da cidade. Ele morava do outro lado da cidade e ia para o hospital. Eu disse: Você foi encaminhado pela doutora Fulana. Houve algum problema com ela? Eu disse: Não. Ela tem seu animal desde quando? Desde que nasceu. Mas ela é extremamente, ela é competente, bastante. Eu disse, então eu não estou entendendo a mudança. O fato de você querer ficar aqui vai me criar um problema ético muito grande. Porque essa doutora, que além de minha amiga, é competente, não ocorreu nenhum problema no atendimento dela, encaminha você para fazer um tratamento especializado aqui no hospital, que o nosso código de ética exige que seja que haja devolução desse paciente. Então, se você quer ficar aqui, eu vou lhe dizer que eu não vou aceitar, porque não há motivo para você ficar aqui. Então, esse é um tipo de comportamento que eu acho que a gente deve reproduzir. E da mesma forma, o colega especializado que recebe também tem que ter o comportamento de dizer que o senhor veio até aqui para um tratamento pontual especializado. O senhor não veio aqui para tratamento continuado. Entende? Porque o colega que o encaminhou está esperando esse retorno do paciente, está esperando o seu retorno. O tratamento especializado, Tiziana, é um tratamento de parceria. Aquele que manda você para um tratamento especializado, ele quer um parceiro que especificamente sabe mais do que você num assunto específico e que você está precisando de ajuda. E é por isso que você encaminha. Né? Então, isso é uma questão que é muito complicada, porque no nosso próprio Código de Ética, por exemplo, diz que nós não podemos negar atendimento quando solicitados por um colega. Mas a interpretação é totalmente truncada, que as pessoas pensam, você tem que me atender. Gente, é atender, não deixar de atender a solicitação do colega, mas não diz que essa solicitação é gratuita. Senão, todo encaminhamento que vai para um especialista, um especializado, não vai nunca ser cobrado. E não existe isso. Então, isso é uma questão que é muito mal interpretada, que eu vejo, sabe? E aí lá no podcast, inclusive, a gente está até dando uma dica, né? Que assim, pensando nessa possibilidade, que às vezes é o cliente que quer, eu quero ficar lá. Sim. Mas assim, quando isso acontece, que é uma das coisas que a faculdade não ensina, mas o VetCast vai ensinar, né? É você trabalhar o relacionamento com o cliente, a experiência do cliente. O cliente hoje, né? A gente está até falando lá, ele não está procurando o menor preço, o maior preço, muitas vezes, né? Ele não está procurando isso, mas ele está procurando a experiência. Então, onde ele tiver o melhor acolhimento, a melhor experiência, Sim, ele entender a sinceridade, né? A conexão com o médico, é onde ele vai ficar. Por isso que a gente com está certeza. trabalhando essa mudança de mentalidade para as parcerias, porque as clínicas elas podem ter os parceiros junto e os clientes. É só fazer Mas aquela tu mudança, sabe, Tiziana, eu vou dar a visão do velho agora, tá? É por muito, favor. é Da muito, é experiência. muito complicado para um velho como eu ouvir, mas a gente tem que fazer muitas coisas. Às vezes a gente brinca comentando, poxa, além de ser bom, agora eu vou ter que ser artista.
né, para poder divulgar o trabalho, que isso faz parte hoje do mercado, faz parte hoje da sociedade que a gente vive realmente. E essa relação interpessoal ela é muito complicada. Eu vejo muitos alunos, eles dizem assim, eu dava aula de odontologia, né? Que agora, como o curso andou, eu parei a deontologia, mas eu sempre perguntava por que a pessoa fazia veterinária. E aí a pessoa dizia, porque eu gosto de animal. Eu disse, não, amigo, isso aí é porque você não é psicopata, porque se você não gostasse e tivesse aqui para fazer veterinária, eu quero saber por que você quer fazer veterinária. E aí a pessoa disse, não, porque eu detesto gente, mas eu gosto de bicho. Eu disse, rapaz, deixa eu Também te não dizer uma é isso. coisa. Deixa eu te dizer, te dar um spoiler aí para tua vida, que tu vai trabalhar muito com gente, porque a pessoa é quem está ali interpelando o seu contato com o animal. Então não tem como você escapar dessa. E essa aí é a grande questão. Acho que É. no primeiro episódio nós falamos sobre isso, né? O índice de desistência da profissão ou mudança de profissão é muito grande no segmento de vocês, né? Olha, tem reduzido um pouco, sabe, Tiziana? Porque nós temos agora. Menina, eu estou cozinhando e conversando contigo. Tu sabe, né? Que eu estou aqui no interior e Você sempre é multitarefas. eu vim olhar se não estava queimando meu almoço. É, o índice de desistência, eu acredito que ele é muito relativo à falta de informação do que realmente a veterinária representa. Sabe? Porque as pessoas elas entram no curso, às vezes, deslumbradas. Eu vou cuidar do cãozinho, cuidar do cachorrinho. Quando ela começa a ver o desenrolar do curso de medicina veterinária, ele vê que tem situações que a pessoa tem que segurar um pouco a onda, porque a gente sofre, vai para a anatomia, vê o cachorro morto, vai na necrópsia, vê o cachorro morto. Né? A gente lida com o sofrimento do animal o tempo todo. Afinal de contas, ele geralmente vem para o veterinário doente, né? Ele não vem para o veterinário fazer uma visitinha de cortesia. É, Então, a gente a trata da prevenção ainda assistência não é direta. cultural. E assim, é interessante porque nesses 12 anos, que é uma das experiências que a gente está levando para o VetCast, eu vi muitos médicos desistirem da profissão, sabe? Pois é, mas deixa eu te dizer, fora isso, a desistência, esses estão relacionados com que área da medicina veterinária? Da clínica, clínica e cirúrgico. A Pronto, pressão do humano. Era isso que eu ia falar, é a pronto. pressão com o humano. Pois é, tanto o contato quanto a questão da remuneração, que não é adequada, é uma remuneração inferior. Imagina você que hoje a gente escuta falar de plantões que custam R$ 80, R$ 100. Isso é uma imoralidade, isso é um desrespeito para um profissional que passa 5 anos fazendo faculdade e graduação. Depois ele faz pós-graduação, sabe? Sai da sua casa, deixa a sua família, né? Tem problema. Eu até hoje, eu só dei plantão durante 3 anos. Até hoje eu tenho problema para dormir. Uau! Até hoje. Faz o quê? Mais de 15 anos que eu parei de dar plantão. Até hoje eu tenho problema para dormir. Você troca a noite pelo dia, você inverte seus ciclos hormonais e tudo. E isso traz muita insatisfação. A insatisfação financeira, a insatisfação com os resultados, porque, veja, o que a legislação nos obriga é ter um médico veterinário e um auxiliar por plantão. Só que, quando um médico veterinário entra num plantão, ele encontra 10 animais, 15 animais, 20 animais. Um médico veterinário só não dá conta disso. Um auxiliar só não dá conta disso. Às vezes tem que ter mais de um veterinário e vários auxiliares para que isso aconteça de forma adequada. Então é muito exaustivo, física e mentalmente para o profissional. Junte a isso uma baixa remuneração, junte a isso lidar com a morte, com a insatisfação das pessoas, que muitas vezes esperam até o momento final do animal para levar esse animal, querendo que o veterinário faça milagre, como se a gente tivesse aula da eternidade, né, da vida eterna nas faculdades, que a gente não tem.
E isso tudo soma-se, vai se avolumando e vai criando uma avalanche de sentimentos que deixa a pessoa muito desconcertada. Eu tenho 24 anos de faculdade, pessoal. Eu já tive várias vezes conversas com amigos muito próximos que a gente ficava se lamoreando, era um muro da lamentação do outro, para dizer, ai, que porcaria, ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Até que eu disse, não, vamos ver o que, é que a gente vai fazer de diferente. Aí eu entrei no conselho para ver se eu conseguia brigar por alguma coisa. Né? Porque a gente vai Pois se lamuriando e vai se exaurindo o tempo todo. Tal hora você não suporta mais e vai para outro local e vai tentar outra coisa. E aquilo que você ama fazer, que aquilo que você escolheu fazer, que imprinta em você pro resto da vida, porque a gente não deixa de ser veterinário pro resto da vida, a gente vai continuar sendo. Né? E isso acaba trazendo uma exaustão muito grande. Eu acho que é por isso que a gente tem esse abandono da profissão. Porque em outras áreas da medicina veterinária, a gente não tem tanto esse abandono. A gente tem é mais na verdade. clínica, e é na clínica de pequenos animais. A exaustão que a síndrome da compaixão traz é absurda. Eu fiz uma palestra há pouco tempo aqui no interior sobre prontuário médico veterinário e a gente conversou, eu conversei inclusive sobre a questão de autorização ou não autorização de procedimentos, retirada sem alta, por exemplo, que as pessoas, não, eu posso encaminhar o animal com alguma coisa. Não, se ele retirou sem alta, é problema dele, você não tem nada a ver com isso. Ai, doutor, mas... Gente, isso é síndrome da compaixão, é você se responsabilizar pela vida de outra pessoa. É se responsabilizar por uma escolha da outra pessoa. Quem escolheu criar animal foi ela. Quem sabe das finanças é a outra pessoa. Quem sabe das condições é ela. Quem sabe do tempo que tem é ela. Por que então essa responsabilidade, a gente envolve essa responsabilidade? Porque a sociedade cria a medicina veterinária como uma profissão de amor. Que a gente trabalha porque ama animal. E não é só por isso que a gente trabalha. Romantizada, né? Eles romantizam a profissão. Exatamente. Nós, inclusive, tu assista o episódio que vai sair hoje, nós falamos Vou tudo isso que assistir, vou tu assistir. falou, mas assim, com os olhos também da gestão, né? Porque no VetCast é o olhar do médico veterinário, que a gente tem lá os convidados, e tem a doutora Luciana, né? Que faz parte do VetCast, a minha sócia, e com o meu olhar de gestão também, né? Então, assim, Legal. a gente traz esse olhar, nós falamos sobre tudo isso, sobre como os médicos têm que se cuidar, né? Porque essa exaustão, ela também pode ser um pouco mais equilibrada se eles tiverem apoio, né? E Sim, muitas vezes o apoio ele começa em nós mesmos, inclusive nós estamos lançando agora o terceiro episódio, mas o quarto ele já está gravado, vai sair daqui a 15 dias e nós estamos falando unicamente sobre isso, o cuidado na saúde mental, né, e física do médico veterinário. Inclusive, a gente está vendo aí o movimento, né, também do conselho com as corridas, né? A corrida, é uma iniciativa super bacana, é sair de fora do eu quadrado, fazer uma coisa diferente. eu Parabéns, tenho que viu? dar os louros a quem tem. Foi a doutora Cristina, que é nossa secretária-geral, que trouxe a ideia da Perfeito. corrida. Né? E aí a gente foi fazer a corrida. Ela é corredora, todo fim de semana ela corre, não sei Eu como ela não acompanho. desacessa. É Ela torcedora do Fortaleza, estou acompanhando. também corre toda semana. A gente encampou essa ideia com ela, já foi a segunda, foi muito bacana. E assim, gente, essa questão da saúde mental ela é muito importante, mas a gente tem que procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, se for o caso. Nós não somos profissionais para fazer essa abordagem muito profissional, obviamente, né? Mas o exercício, como você falou, ele é muito importante. Você sabe que minha cabeça até melhorou mais depois que eu comecei a nadar, caminhar. Correr não, correr, meu filho, tá muito longe. Eu ainda sou muito gordo, com o joelho muito acabado para estar correndo. Mas Mas quem sabe um dia, né? inclusive, nós vamos trazer aqui a doutora Juliana Sato, né, no dia 3. É uma segunda-feira, dia 3, 12 horas, que ela vai falar justamente, ela é especialista, é psicóloga especialista no segmento veterinário, né? Ai, show. Tô até com o livro dela aqui que chegou, hoje vai sair um post sobre ele, né? Que é o livro que ela traz do luto dentro do contexto da veterinária, né? E Que tem um legal. capítulo, inclusive, do livro dela, que é o luto do homem, tá?
o silêncio profundo, a gente vai falar sobre a depressão do homem, que o homem ainda é mais complicado, né? Não fala, tem aquela dificuldade. A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, falando da questão da saúde mental, vem também muito do autoconhecimento, que é como reconhecer que eu já estou precisando de ajuda, né? Então, lá no episódio, daqui a 15 dias vai ser lançado o episódio 4, a gente vai falar sobre isso. Como identificar que eu já estou precisando de ajuda sem já estar com um problema grande para poder resolver. Aqui entra naquele ciclo. Se eu estou com um problema grande, né, eu preciso descansar. Como é que eu descanso se eu não tenho uma verba guardada? Como é que eu vou tirar umas férias se eu estou lá dentro da clínica e eu não acordei, ou a clínica, o empresário não aceita, não permite, e se eu sair para tirar umas férias, quando eu voltar já tem alguém no meu lugar e eu perdi. Então, todo aquele fluxo, né, a gente vai falar sobre isso. E sempre falando das temáticas, no podcast, nós temos soluções. Tanto a solução para o lado do empresário, como a solução para o lado do médico veterinário ou do segmento veterinário, né? Então, todo podcast, no final, ele sempre tem uma dica de solução, uma dica de parceria, de comunicação que pode acontecer entre empregado e empregador, entre prestador de serviço, profissional liberal, né? Entre os volantes, que hoje está crescendo, graças a Deus que o mercado precisava disso, né? Está crescendo o segmento volante. Então, a gente vai falar muito sobre essa temática. Repito, né, que eu sei que já existe muito conteúdo na medicina veterinária falando da clínica, do animal, da cirurgia, mas a gente está realmente trazendo essas temáticas que a faculdade e o mercado não falam e dando soluções para que todo Bom, mundo possa crescer, mudar esse mindset aí, realmente ter essa mudança de mentalidade de todos os lados para que a gente possa todo mundo crescer, né? E gerar essa economia, como foi falado até no começo aqui, gerar essa economia, que o segmento veterinário ela é essencial, né, para a saúde hoje, saúde humana, inclusive, principalmente. Então, a gente vai sempre trazer esses temas. Eu já tenho outra data para lhe ter aqui, viu, doutor? Já vamos fechar outra data, outro assunto espetacular que a gente quer falar aqui, trazer você, trazer a doutora Cristina também, com essa energia, que ela é muito enérgica. é Eu quero a verdade. energia, eu quero a energia e o conhecimento que ela tem, a experiência dela aqui com a gente, né, trazer profissionais e sinta-se em casa, né, Muito para obrigado. tratar aqui desses assuntos, quando tiver uma temática também que o senhor quiser ver, discutir essa visão também do nosso lado, que é o lado também de gestão, né, de gestão empresarial na medicina veterinária, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu Fico agradeço feliz. imensamente. Fico feliz aqui da gente ter contribuído com alguma coisa e espero que a gente volte aqui mais vezes para conversar e tentar contribuir com vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, tá, doutor? Obrigadão para vocês e como fui eu que abri a live, eu vou tentar gravar aqui. Sabe que eu sou meio Salva. analfabeto digital, tá? Mas eu vou tentar gravar e colocar você como colaboradora, tá bom? Por favor, obrigada, tá? Pois um Obrigada a todo abraço e mundo que obrigado ficou aí com a pela presença de gente. todos. Um abraço forte. Tchau. Tchau.